Olá, estudante! Seja muito bem-vindo para uma aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Ézion, nosso intérprete, e nós vamos conversar com você sobre colonização espanhola, os colonizadores espanhóis. Vamos ver os nossos objetivos da aula de hoje, né? Compreender como se deu a colonização na América Espanhola, né? Entender um pouquinho esse processo de colonização e analisar a sociedade, a economia e as formas de trabalho na América Espanhola, os dois objetivos aí da aula de hoje. Então, nossa conversa aí, né? Você conhece o significado de América Latina, uma expressão que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? No noticiário, nos livros de história, a gente aí escuta a expressão América Latina, né? E quais os principais povos que habitavam a América Latina antes da chegada dos europeus, né? Território da América Latina habitado aí por milhares de pessoas, né? Cerca de 50 milhões de habitantes. Então aqui, né? América Latina, ela é uma expressão para designar a região do continente americano que foi colonizada pelos espanhóis e portugueses, né? E esses povos do continente americano possuíam uma cultura própria, né? Nós vamos ter os maias, astecas, incas, né? Os povos indígenas do Brasil. Cada um desses povos com uma cultura própria, conhecimento em diversas áreas, conhecimento matemático, astronômico, na produção agrícola, né? Grandes obras de engenharia, por exemplo. Então a construção aí de templos, né? Na América Central, na região do México, na América do Sul, pelos povos que habitavam aqui. Então destaque para os povos ameríndios, né? Astecas, maias e incas. A gente pode usar a expressão povos ameríndios, a gente pode usar a expressão povos pré-colombianos, né? São os povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então aqui, ó, os europeus já sabiam da existência de territórios americanos mesmo antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então essa ideia de que os europeus descobriram a América, ela é discutida, né? Eles conheciam, eles sabiam da existência do território. No final do século XV, Cristóvão Colombo, então, chegou à América, assim como Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? Resolveram, portanto, conquistar, colonizar e explorar o continente americano, tanto os espanhóis como os portugueses. Nesta aula a gente vai discutir a colonização espanhola, né? E qual a justificativa para trazer, né? Qual que era a justificativa que os europeus usaram quando eles vieram para a América, né? De trazer a civilização. Então eles enxergavam os povos que habitavam o continente americano como povos incivilizados, que era necessário trazer aí a civilização para esses povos. Deixa aí duas perguntas para a gente refletir, né? Qual a sua opinião sobre essa visão de que a América não era civilizada ou que ela não tinha um progresso? Né? A visão espanhola era etnocêntrica. Etnocêntrica é quando você coloca a sua cultura, a sua etnia no centro para analisar, para julgar as demais. Então, para que a gente possa refletir, converse com o seu professor, né? Compartilhe aí com os teus colegas de sala. Então aqui, ó, estudar a colonização da América, esse processo de colonização, nos permite, principalmente da América Espanhola, nos permite conhecer parte da história das nações vizinhas, né, dos nossos vizinhos aqui na América, que são países com quem o Brasil atualmente mantém relações comerciais. Então, os países que são nossos vizinhos, de língua espanhola, né? O espanhol é uma das heranças dessa colonização. Então, conhecer esse processo de colonização é conhecer um pouco da história desses nossos países com quem a gente faz as relações comerciais também, né? Importante comércio regional aqui nas Américas, a questão do Mercosul e tudo mais. Então, devido ao seu crescimento econômico, nossos vizinhos de língua espanhola, o Brasil, na América do Sul, o único país de língua portuguesa, tem se tornado uma grande aposta aí para os negócios e parcerias, né? O Paraná aí, por exemplo, fazendo fronteira com a Argentina, né? Fazendo fronteira com o Paraguai e a necessidade do fortalecimento do comércio regional. Então aqui a América Espanhola, né? O
que é a América Espanhola. E daí eu convido você a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas, né? O que definia o Tratado de Tordesilhas? Então, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado lá no final do século XV, 1494, que dividia as terras, né? Deste lado as terras pertenciam à Espanha, essa linha aqui, Tratado de Tordesilhas, as terras que pertenciam a Portugal. Grande parte do continente americano, então, passa a ser, né, de posse espanhola, colonização, exploração e administração espanhola a partir do Tratado de Tordesilhas, e a gente vai ver que esse tratado depois ele vai ser remodelado com a ocupação portuguesa. Então aqui a conquista espanhola, né? Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais denominaram São Salvador e Hispaniola, né? Observando os enfeites que os indígenas usavam, né, esses enfeites de ouro, de metal precioso, concluíram que havia ouro nessa região, que era um dos principais objetivos que trouxeram os colonizadores para a América, a conquista do ouro, né? Esgotado o ouro dessas ilhas, né, chamadas de São Salvador e Hispaniola, eles partiram para a conquista do continente, então vão iniciar a conquista do continente, né? E aqui, ó, por que havia tanto interesse na extração do ouro nesse período? Você lembra do metalismo, a teoria que dizia que a riqueza da nação estava pautada no acúmulo de metal precioso. Então, tanto os portugueses como os espanhóis vêm para a América em busca de metal precioso, em busca do enriquecimento da metrópole. Trago aqui uma atividade, gente. Lembre de copiar a atividade no caderno, responder e compartilhar com a sua turma, com os teus colegas, né? Quando estudamos a colonização da América pelos europeus, usamos a expressão América Espanhola, né? Pesquise e escreva o significado dessa expressão. E a gente volta fazendo a correção dessa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então lembre de copiar, socializar com os teus colegas de turma. Quando estudamos aí a colonização da América pelos europeus, usamos a expressão América Espanhola, né? Qual o significado dessa expressão? Então aqui, ó, pelo Tratado de Tordesilhas, as terras que ficavam a oeste da América pertenceriam à Espanha, sendo conhecida, portanto, como América Espanhola. A colonização deixou como herança a língua, né? Esses países que foram colonizados pela Espanha hoje falam o espanhol. Hoje o termo América Espanhola designa uma região cultural composta por 19 países, né? Do México até aqui o Uruguai, na América do Sul, onde o espanhol é a língua oficial, além aí de alguns países também manterem as línguas indígenas como língua oficial nesse território da América Espanhola. Aqui o Hernán Cortés, apresento para vocês o colonizador espanhol Hernán Cortés, que no começo do século XVI, 1519, desembarcou na região onde hoje é o México, né? Com cerca de 500 soldados, além aí de cavalos e canhões, o poder bélico, o poder de armas que esses europeus, os espanhóis, trazem para cá, né? O que explica a vitória dos espanhóis sobre os ameríndios, mesmo os europeus sendo um grupo bem menor, né? Vamos imaginar aí que o Hernán Cortés chegou aqui na América para conquistar essa região com cerca de 500 homens. O que fez com que ele conquistasse essa região, o que explica esse domínio espanhol sobre essas regiões, né? Então, ali a imagem de Tenochtitlán, essa cidade capital do Império Azteca na região do México, tinha cerca de 200 mil habitantes, né? Alguns livros, alguns historiadores trazem entre 200 e 300 mil habitantes. Então, o Hernán Cortés vai dominar essa região, mesmo com os seus 500 homens, alguns cavalos e soldados, né? Então, após o contato inicial, os espanhóis descobriram a rivalidade que existia entre os povos astecas, né? Entre povos que estavam dentro do Império Azteca, e usaram essa rivalidade para dominar a região. Então eram ali o Império Azteca composto de vários povos e alguns eram rivais. Os espanhóis se utilizam dessa rivalidade que existia dentro do Império Azteca para conquistar a região. Isso ajuda a nos explicar por que, né, mesmo com um número menor de pessoas, né, cerca de 500 soldados, Hernán Cortés, a coroa espanhola, domina regiões tão povoadas como, por exemplo, o Império, né? Então eles vão se aliar aos povos de algumas cidades, como, por exemplo, Tlaxcala, e marcham sobre a cidade de Tenochtitlán, a capital azteca, e vão dominar essa cidade, que é uma das maiores cidades que existiam no período, né? Entre 200 e 300 mil habitantes. Pessoal, olha aqui uma atividade, vamos copiar o enunciado, vamos responder no caderno, vamos compartilhar o conhecimento com os nossos colegas de sala, socializar com o professor, né? A frase a seguir contém um erro, poxa, ela está escrita errada, hein? Então a gente vai entender a frase, sublinhar o erro e a gente vai escrever uma justificativa para esse erro, né? Então olha aqui a frase, né? Os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, chegaram na América no século XVI. Ambicionavam conquistar territórios e encontrar metais preciosos. Para isso, mantiveram um contato amigável com os astecas durante séculos. Analise a frase, encontre o erro, sublinhe e a gente já corrige juntos esse exercício.
Pessoal, voltamos aqui com a nossa atividade, né? Essa frase que contém um erro, qual será o erro, né? Para você sublinhar o erro e fazer a justificativa, por que que ela está errada. Então aqui, né? A frase, o erro dela está aqui, ó, em dizer que os espanhóis mantiveram um contato amigável com os astecas durante século. E a nossa justificativa, né? O contato entre os povos nativos da América e os espanhóis, ele não foi amigável, né? A partir das rivalidades entre os próprios astecas, por exemplo, os espanhóis dominaram com violência, né? A utilização aí da força, da violência, dominaram o Império Azteca. Beleza? Conquista espanhola, né? Olha essa imagem aqui do Hernán Cortés, né? Essa conquista que o Hernán Cortés faz na região do Império Azteca, faz na região do México. Então, o homem a cavalo ao centro é o Hernán Cortés na Batalha de Tepechic. A batalha marca a conquista da capital azteca, Tenochtitlán. Então vejam que, né, a representação do espanhol aqui, do Hernán Cortés, sob o cavalo, né, a utilização dos cavalos, das armas. Aqui, né, os habitantes de Tenochtitlán, e vejam que lutando contra os habitantes de Tenochtitlán, do Império Azteca, nós vamos ter aí personagens que também nos remete à sociedade azteca. Então essa rivalidade entre os povos que habitavam esse império. O Hernán Cortés, ele utiliza essa rivalidade entre os povos, utiliza povos do Império Azteca para lutar contra povos do Império Azteca. Então essa representação, né, da conquista espanhola sobre a civilização azteca na Batalha de Tepiquis. Então aqui a conquista espanhola, né? Então, ajudados por esses povos e por centenas de outros indígenas, o Hernán Cortés vai conquistar a cidade de Tenochtitlán, a principal cidade, a capital do Império Azteca, em 1521. Essa cidade, como a gente aprendeu, né, grande, 200, 250, podia chegar a 300 mil pessoas. O Cortés domina essa cidade, vence os habitantes de Tenochtitlán. Aí a gente vai ter a matança de milhares de astecas, entre eles o imperador de Azteca, né, o imperador azteca Montezuma. Então a utilização das armas que foram trazidas pelo espanhol, dos cavalos, né, aliado aos povos rivais à cidade, né, capital azteca de Tenochtitlán, nós vamos ter a vitória dos espanhóis, a conquista dos espanhóis e a exploração espanhola nesse território da América. Então aqui o suplício, né? Então os povos, né? Então vejam aqui a tortura que era feita com esses povos, com aí as lideranças do Império Azteca e o domínio que os espanhóis estabelecem sobre essa região. Aqui uma atividade, né? O que a gente tem nessa atividade? O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós temos um conjunto de palavras: Espanha, conquista, dominação, superioridade bélica, povos nativos, e aí, né? Vamos então analisar, vamos compreender essas palavras e vamos escrever um parágrafo com essas palavras sobre a colonização espanhola. Lembrando, né, pessoal, copie no seu caderno o exercício, responda, compartilhe com os teus colegas de turma tuas respostas, né? Troquem conhecimento e a gente já corrige esse exercício.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, esse conjunto de palavras, Espanha, conquista, dominação, superioridade bélica e povos nativos, para a gente montar um parágrafo relacionando aí com a colonização espanhola. Então, aqui uma possibilidade de resposta para vocês. A conquista da América pela Espanha no século XVI foi um processo baseado na violência, devido à superioridade bélica dos espanhóis sobre os povos nativos. Isso explica a dominação espanhola, mesmo esses europeus estando em menor número que os ameríndios. Uma possibilidade de resposta relacionando essas palavras, né? O Hernán Cortés desembarcou na América com cerca de 500 homens e vai conquistar o Império Azteca aí, com a superioridade bélica e aliando-se às rivalidades que existiam entre os povos desse império. Então aqui é a retomada, os espanhóis chegam no continente americano no século XVI para conquistar, colonizar e explorar esse continente, né? Iniciaram as conquistas pelas ilhas do Caribe, né? São Salvador e a ilha de Hispaniola, mesmo em menor número. Cerca de 500 homens chegaram junto a Cortés, Hernán Cortés, um dos principais conquistadores da América Espanhola, dominaram os povos astecas, os povos que habitavam ali a região do México e parte da América Central. Em 1521, conquistaram a capital asteca, a cidade de Tenochtitlán, essa cidade grande, né, uma grandiosa cidade entre 200 e 300 mil habitantes, sendo conquistada pelo conquistador espanhol Hernán Cortés e os homens que vieram junto com ele. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.